Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama de 1997, chamado A Luz do Fogo. Alerta de spoilers a seguir. No século XX, esta mulher decidiu se vender a um homem rico por 3 noites para pagar por todas as dívidas do seu pai. A primeira vez que eles se encontram é num quarto com iluminação escura, onde Charles se esconde atrás de um biombo e faz uma pergunta atrás da outra para Elizabeth. Se Elizabeth era saudável, então por que ela não se casou? Elizabeth responde que vendeu tudo o que tinha para ganhar a vida, mas ela sabia que esse homem só precisava dela temporariamente. Esse questionamento óbvio fez com que Elizabeth se sentisse um pouco desconfortável, mas ela aceitou o trabalho devido à pressão financeira. Nos dias seguintes, Elizabeth é colocada em um hotel isolado. Quando ela entra no quarto, há um senhor bem vestido sentado lá dentro. Ele parece um pouco nervoso e continua bebendo entre uma conversa e outra. Então ele diz a Elizabeth que eles só têm 3 dias juntos. Em 9 meses, quando o bebê nascer, independentemente da criança ser menino ou menina, Elizabeth receberá uma quantia considerável de dinheiro. Mas o pagamento será feito com a condição de que ela mantenha segredo e corte todo o contato com a criança. Elizabeth não diz nada. Ela acredita que não terá nenhum problema com isso. Então ela se vira e começa a se despir. Na primeira noite, Elizabeth está deitada de lado na cama e deixa Charles realizar tudo de forma desajeitada. Embora os dois não se comuniquem, Elizabeth pode perceber que Charles é um verdadeiro cavalheiro. Apesar das circunstâncias, Charles a trata com absoluto respeito e na segunda noite, Elizabeth está visivelmente mais relaxada. Ela começa a aproveitar a intimidade, mas não pode deixar de derramar lágrimas depois, pois é triste dormir com um estranho. Charles percebe a mudança de humor dela e começa a incentivar Elizabeth a desabafar as suas frustrações. É nesse momento que o relacionamento deles parece ter mudado um pouco. Na terceira noite, Elizabeth começa a ter coragem suficiente para liberar os seus desejos mais íntimos. O fluxo apaixonado de prazer vai direto para o seu coração e também é uma despedida formal daquela jornada de 3 dias. 9 meses depois, Elizabeth dá à luz a uma menina, mas antes que ela tenha a chance de vê-la, o bebê é levado imediatamente. Foi um trabalho de parto longo e difícil, mas Elizabeth não teve nem o direito de ver a sua filha. Nenhuma mãe pode ser indiferente ao que estava dentro do seu ventre, e nos anos que se seguem, Elizabeth sente cada vez mais a falta da sua filha. Todos os anos, quando chega o aniversário da menina, ela escreve em seu caderno de desenho e deseja feliz aniversário à distância. 7 anos passam e Elizabeth finalmente recebe notícias da sua filha, então ela decide trabalhar como governanta da casa para conhecê-la. Ela fica sabendo pelos criados que o nome da sua filha é Louisa, uma criança solitária e teimosa. Ela já havia expulsado 3 governantas seguidas porque não queria ser disciplinada. Quando Louisa vê Elizabeth pela primeira vez, ela mantém a sua atitude hostil de sempre. A primeira coisa que ela faz é mandá-la embora. Mas Elizabeth não fica chateada com a arrogância da sua filha. Pelo contrário, isso fortalece a sua determinação de ficar e cuidar do seu crescimento. No dia seguinte, o Duque Charles volta para casa. Quando ele vê Elizabeth, fica completamente chocado, e ele pede a ela que vá embora imediatamente. Mas Elizabeth diz que não consegue esquecer o som da risada da sua filha e tudo o que aconteceu quando ela nasceu. Charles fica muito irritado com Elizabeth por ela ter descumprido o combinado, mas de acordo com o contrato, ele ainda tem que manter Elizabeth trabalhando por 1 mês. Então ele decide contar a ela a história do que aconteceu. 10 anos atrás, a sua esposa sofreu um acidente e se tornou um vegetal. Charles encontrou Elizabeth para manter o casamento e continuar a linhagem da família. Em seguida, Elizabeth concorda com o pedido do pai de Louisa para ensiná-la. Louisa é retraída desde criança por causa da grande falta de amor materno, e o seu pai, Charles, a mimou tanto que ela desenvolveu uma personalidade destemida. Ela também zomba de Elizabeth de forma condescendente por ela ser uma pessoa pobre e sem instrução, sem saber que é sua própria mãe. Quando Elizabeth percebe isso, tranca Louisa na sala de aula. Mas Charles não suporta o sofrimento da sua filha. No entanto, Elizabeth continua firme. Depois de 2 dias juntas, ela descobre que Louisa havia sido negligenciada por muito tempo. Então, Charles decide ceder. Ele conforta a filha com algumas palavras e vai embora. Mas neste dia, Louisa não jantou. Depois de algumas conversas, Louisa vai gradualmente se deixando levar por Elizabeth, que aproveita essa oportunidade e imediatamente começa a lhe ensinar algumas palavras básicas e gramática. Em seguida, ela conta uma história sobre luz e fogo. Ela diz que o fogo é como uma mágica que pode parar o tempo.
Quando o fogo se apaga, as pessoas não precisam mais seguir as regras, elas podem fazer o que quiserem. E quando o fogo se acende novamente, tudo pode ser como se nunca tivesse acontecido. E Louise escuta isso com muita atenção. Um dia, Elizabeth lhe conta uma verdade cruel em um acesso de emoção. Ela diz que quando Louisa crescer, vai perder tudo porque é uma mulher. Louisa perderia tudo quando se casasse e tivesse que obedecer o marido. Mas há uma coisa que ninguém pode lhe tirar, os estudos. E assim Elizabeth consegue desarmar a sua filha com amor e tolerância. O tempo passa, Louisa começa a parar de resistir às aulas e decide estudar. Charles fica grato por ver o crescimento da sua filha. Aos poucos, ele e Elizabeth desenvolvem um tipo diferente de afeição um pelo outro. Todos os dias à noite, Charles vai até a cama da sua esposa e lhe diz o que está pensando. Durante vários anos, ele só falava sobre seus sentimentos para sua esposa inconsciente, mas dessa vez a sua mente se ilumina com a imagem de outra pessoa. Elizabeth costuma ver Charles nadando no lago. Ela admira silenciosamente o corpo dele através do vidro embaçado. Depois, inconscientemente, acaricia o seu pescoço. E naquela noite, os dois se encontram no escritório. Charles toma a iniciativa de contar a Elizabeth sobre os acontecimentos de 7 anos atrás. O passado se foi e isso nunca mais voltará a acontecer. Agora ele pode enganar os outros, mas não o seu próprio coração. Quando os dois fazem contato visual novamente, seus sentimentos íntimos se derramam instantaneamente. Naquela noite, eles ficam completamente livres de restrições morais para expressar o fogo que há muito tempo foi reprimido. No dia seguinte, Louise está caminhando no lago congelado, quando de repente o gelo se quebra e ela cai na água. Elizabeth vê isso e imediatamente pula na água fria e cortante. Ela usa o seu corpo para romper as rachaduras do gelo e resgata a menina. Embora Elizabeth sempre tenha estado ao lado de Louisa como professora, suas ações não escondem que ela é sua verdadeira mãe. Então ela promete a Louisa adormecida que nunca a deixará. Com o passar do tempo, Louisa começa lentamente a revelar seus sentimentos a Elizabeth. Louisa sabia que a senhora doente não era sua verdadeira mãe, mas ela ia vê-la todos os dias. Meses depois, o pai de Charles havia retornado à propriedade. Lord Clare era um hedonista nato e gostava de todos os tipos de atividades extravagantes. Ele realiza um baile de Natal logo após o seu retorno. Charles nunca gostou de dançar, mas quando ele está sozinho com Elizabeth, não consegue evitar colocar o braço em volta da cintura dela e girar pela sala. Depois disso, o relacionamento deles vai ficando cada vez melhor. Mas Charles, como um homem casado e herdeiro da família, tem uma grande responsabilidade sobre seus ombros e não se permite viver seus sentimentos. Além disso, os negócios de Charles estão em apuros e ele tem que vender tudo para pagar um empréstimo. Pouco tempo depois, o vento frio da noite rapidamente tira a vida da esposa de Charles como uma faca. Naquele momento, Louisa entra no quarto de Elizabeth e vê o seu livro de ilustrações. É quando finalmente ela percebe que Elizabeth é sua mãe, mas ela não consegue entender por que Elizabeth a vendeu. Elizabeth conta que vendeu Louisa por 500 libras, mas apesar disso, no final da história, elas perdoam seus pecados. A família então deixa a mansão em uma carruagem e parte em busca de uma nova vida. Quando as pessoas se deparam com o inesperado, levam muito tempo para se adaptar, mudar e organizar as suas emoções e desejos. Esse processo é doloroso, mas temos que ser honestos com os nossos próprios sentimentos e nos agarrar à pessoa e à oportunidade que pode nos salvar. Essa é a única maneira de sair do sofrimento. O tempo pode, de fato, curar tudo, mas o pré-requisito necessário é deixar ir, para que o que precisa acabar possa acabar definitivamente. Se insistirmos em nos apegar ao passado, permitiremos que o dano continue e a dor aumente. Charles e Louise fizeram a besteira de fugir. Assim, seu passado doloroso foi rapidamente cortado pela borda afiada do estado de amor que havia sido o lar do casamento dele e da sua esposa doente. Mas durante os 10 anos em que a sua esposa ficou paralisada, a propriedade se tornou uma prisão para todos. Charles amava sua esposa, mas ele nunca pensou se ela queria viver assim. Ele mentiu para si mesmo durante 10 anos. Talvez ele também tenha machucado a sua esposa por 10 anos. Então ele decide acabar com isso em um estado atormentado. Em seguida, ele abre todas as portas e janelas, deixando o corpo da sua esposa exposto. E ele promete que pagará pelos seus pecados e ora para que Deus cuide dela. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.